Facebook. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos vocês também pela internet. Hoje vamos falar sobre o tópico perseverança. Se não tiver vento, reme. Quando fazemos uma leitura a respeito da história da humanidade, nós nos surpreendemos com o fato de que o homem sempre encontra o caminho do bem. Por mais que seja opressor o sistema político e por maior que seja a crise econômica, o ser humano é sempre capaz de encontrar respostas, a tudo superar e encontrar um novo rumo, uma nova proposta. E é essa força que está em nós, em todos nós, que deixa-nos surpresos por vezes. Porque é algo imanente. Porque vem da nossa intimidade. Brota do nosso íntimo. Mas é algo que se projeta de forma transcendente, alcançando dimensões infinitas. Que força é esta? Jesus já havia nos ensinado. Vós sois a luz do mundo. E ele também nos disse: o reino de Deus está em vós. E é encontrando esta força, esse reino de Deus em nós, que nós podemos seguir em frente, perseverantes no bem. Mas naturalmente estamos num plano de provas e expiações, onde as dificuldades comparecem, onde os problemas surgem, os impedimentos diversos. O que fazer? Um companheiro nosso, espírita de São Paulo, o Tiago Roosevelt, há alguns anos atrás, ele pretendeu ou decidiu iniciar um trabalho de divulgação espírita por meio dos livros. E queria escrever um livro, ser autor. Mas ser autor de livros era uma coisa muito difícil para alguém iniciante, desconhecido. Colocar um livro ali na biblioteca, na livraria, na estante, cavar um espaço, era extremamente difícil. Um pouco diferente da atualidade que temos os livros eletrônicos, mas naquela época trazer um livro às livrarias era extremamente difícil. E por mais que ele contactasse as editoras, por mais que ele trabalhasse fazendo um contato aqui, um telefonema ali, não encontrava recursos. E não podendo financiar, aguardou até que surgiu a oportunidade. Um diretor, o dono de uma editora de São Paulo, disse: olha, pode vir aqui, mas eu sou um homem muito ocupado. Venha e eu vou te atender às 8 horas do dia tal. Ele saiu do interior, viajou a noite toda, chegou lá no Tietê, pegou um táxi e foi para a editora. Chegou cedo. E quando ele estava esperando, passou o horário, a secretária chegou e disse: o doutor fulano de tal mandou lhe avisar que hoje não vai poder falar com você, que você retorna outro dia. E então, aquilo para ele foi um balde de água fria. É como se perdesse o chão, o rumo. E eu fico assim pensando, porque tantas vezes quando a gente quer fazer uma coisa boa, um bem, a gente acha que as coisas têm que ser fáceis. Que tudo vai concorrer para facilidade. Se tiver um impedimento, a gente já para. Porque a gente acha que Deus, a providência divina, os bons espíritos, têm que arrumar tudo para ser facinho para a gente. Mas não é assim. Fazer o bem neste planeta ainda dá trabalho. E ele então, quando ouviu aquilo, ficou sem rumo, desceu as escadarias, ganhou ali a rodovia, começou a andar pelas ruas, mesmo assim, sem rumo. O que fazer? E quando ele estava andando por essas coisas que a gente não consegue explicar, ele olhou para o chão e viu um papel. E observando aquele papel, teve vontade de pegar. E quando ele abriu o papel, tinha uma mensagem escrita assim:
Se não tiver vento, reme. E ele compreendeu que essa era uma mensagem para ele. Porque quando a vida não traz as coisas facilmente, quando o vento não está a nosso favor, nós precisamos usar dos recursos que nós possuímos, dos remos, para continuar a navegar. Emmanuel costuma nos dizer que precisamos nos preparar. Há dias róseos da nossa existência, mas virão os dias das provas e das expiações. Caibar Schutel costumava nos ensinar que nós precisamos praticar como alguém que vai fazer um alpinismo e vai escápula a escápula, fortalecendo a musculatura, a resistência, para que no dia do teste, no dia em que a avaliação, no dia em que a prova chegue, você esteja pronto a dar o seu testemunho. Então, estudando o Livro dos Espíritos, o Tiago, então, encontrou 3 remos e escreveu este livro que nós usamos para esse estudo. O primeiro remo que todos os espíritos possuem chama o remo da inteligência. Tem alguém inteligente aqui na sala? Tem. Sim. Bem, o pessoal ficou meio assim tímido. Mas por que ficou tímido? Porque a gente costuma confundir inteligência com capacidade de responder uma pergunta difícil. A gente confunde a mente treinada com a inteligência. A mente treinada é aquela mente que estuda, aquela mente que vai para uma faculdade, estuda ali um determinado tema e aprende. E de acordo com os estudiosos da área de educação, você precisa de 5 anos para ficar bom numa determinada área, para poder responder perguntas difíceis de determinado assunto. Aí você recebe um canudo, uma habilitação, e você é capaz de responder por aquele determinado segmento do conhecimento. Mas isso não é inteligência. Inteligência é a capacidade de utilizar dos recursos de forma útil. Então, todos nós somos inteligentes. É uma propriedade do Espírito, a inteligência. Questão 24 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos são seres inteligentes da criação. Todos nós somos inteligentes. Então, pense num gênio. Alguém muito inteligente. Saiba que você é tão inteligente quanto esse gênio. Só que ele já trabalhou, já treinou, já desenvolveu essa capacidade e você está talvez no caminho. Mas você é capaz. E quando a gente entende que todos nós somos inteligentes, nós passamos a tratar o outro com mais igualdade. Porque quando eu olho para alguém, eu não vou achar que aquela pessoa é menos inteligente que eu. Eu vou pensar, aquela pessoa é tão inteligente, mas ainda não descobriu a sua própria inteligência. Não descobriu o quanto é inteligente, o quanto é capaz. Treinar a mente dá trabalho. Nos dias atuais em que a gente vive a era da informática, devemos ter cuidados. Porque na atualidade os símbolos, os cliques, os ícones, muitas vezes têm dificultado o treinamento da nossa perspicácia, da nossa inteligência, do entendimento das coisas, do funcionamento. Por quê? Quando você observa um sinal, por exemplo, um sinal é algo fácil de decodificar. Um ícone é fácil de decodificar. Você precisa de algumas áreas cerebrais. Mas quando se trata, por exemplo, de uma palavra, já é diferente. Para você entender uma palavra, você tem que entender cada letra, formar sílabas, formar a palavra, entender o significado e a conotação dessa palavra no contexto. Então, há muitas pessoas, às vezes, vêm na casa espírita e você fala assim, olha, pega um livro para ler. E a pessoa vai lá na estante e escolhe o livro mais fininho que tem. Depois abre, tem que ter muitas figuras, mais fácil de ler.
E quando leva para casa, chega em casa, na outra semana a gente pergunta, você leu? Ah, não li. Porque deu um sono. O que é o sono? É o cérebro que não está acostumado à leitura, ao trabalho, porque gasta energia, gasta ATP para a gente fazer a leitura, para a gente usar todas as áreas cerebrais para o entendimento daquela leitura. Então é como se nós colocássemos ali, dentro de um liquidificador, uma quantidade maior, um volume maior de coisas para triturar, e o liquidificador não dá conta de processar. E aí o liquidificador começa a falhar, o cérebro começa a falhar, dá sono. E a gente quer dormir, e a gente pensa que é um obsessor, né? Mas o obsessor, a gente não está gastando tempo com isso não, porque sabe que tem muita mente preguiçosa por aí. Então a gente tem que superar essa preguiça mental, superar esse limite que nós nos impomos. Então o esforço, ele não pode ser tido como algo penoso. O esforço pode ser pelo trabalho, pode ser pelo estudo, pela leitura, por diversas outras ferramentas, mas devemos entender isso como um treinamento do crescimento intelectual. Quando a gente vê uma criança crescendo, 1, 2 anos, ela começa a dar os primeiros passos. E a gente olha para aquela criança e ela dá 1, 2 passinhos, a gente aplaude. A gente sabe que a criança está fazendo um esforço muscular muito grande. Ela tomba, ela cai, mas mesmo quando ela cai, os pais aplaudem, estimulam. Não fica com dó, sofrendo, ai coitado, está com dificuldade de andar. Não, nós aplaudimos e ficamos mais contentes, porque sabemos que é inerente daquela criança a capacidade de locomover. E então, em nós, é inerente a inteligência. E mesmo dando trabalho, mesmo a gente tendo que suar e ficar horas a fio estudando, vale a pena. É importante fazermos esse esforço. Não podemos mais considerar o trabalho como algo penoso, algo difícil. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o homem pode ser plenamente feliz na Terra? E a resposta, plenamente feliz não. Mas deve ser ao máximo, deve trabalhar ao máximo para ser feliz. Observemos só que cabe a nós nos esforçarmos o máximo para sermos felizes desde já. E é o que fazemos com a inteligência. Quando a gente vê o avanço da tecnologia, da informática, da medicina, tantas coisas estão evoluindo e melhorando para o nosso conforto, para que a gente possa desfrutar com mais alegria, com mais felicidade. Então, o progresso intelectual, o progresso que a inteligência nos traz, já nos permite já galgar uma vida com mais conforto, com mais serenidade. Mas o uso dessa inteligência, ela está muito relacionada com o motivo, com a proposta. Eu sei qual a proposta que tenho, eu tenho meus sonhos, então talvez isso faça muita diferença na aplicação da inteligência. Vocês já ouviram falar do professor Samuel Langley? Dos irmãos Wright? Samuel e Orville Wright? Descobridores nos Estados Unidos do avião? Sim. Então, por volta do início do século passado, século XX, 1901, 1902, havia uma grande corrida mundial para desenvolvimento de um objeto, de uma máquina capaz de fazer voos controlados. E em diversos países, diversos grupos de ciência, haviam pesquisas. E o Departamento de Defesa americano decidiu investir nisso. Buscou uma das pessoas mais renomadas na época, o professor Samuel Langley, de Harvard, para que pudesse conduzir um grupo de pesquisas. E ele fez a receita de sucesso. Convidou ali os mais renomados engenheiros, pessoas ali da área científica para desenvolver aquele projeto. E como não faltava dinheiro, vento em polpa, né? O New York Times estava sempre ali estimulando, fazendo reportagens, seguindo como eles estavam fazendo o processo de desenvolvimento daquela máquina.
algumas centenas de quilômetros dali, em Ohio, dois irmãos que trabalhavam numa oficina de bicicletas. Eles todos os dias saíam de lá no final da tarde, preparavam alguns experimentos para fazer lá na fazenda, e antes do jantar, gente. E eles testavam e não perdiam a vontade. Sempre motivados, porque tinham um sonho de construir aquela máquina. E no dia 17 de dezembro de 1903, foi feito o primeiro voo nos Estados Unidos. Não tinha New York Times para registrar, mas depois a notícia se espalhou. O que aconteceu com Samuel Langley? Desistiu da pesquisa, abandonou tudo. E aí vocês podem pensar, qual a diferença dos irmãos Wright para o Samuel Langley e o seu grupo de pesquisa? A motivação talvez seja uma resposta. Porque talvez o Samuel Langley estava preocupado com a fama, com o dinheiro, com as patentes, e os irmãos Wright com um sonho, com uma proposta. Então, quando nós temos uma proposta, sabemos o nosso objetivo, sabemos o nosso ideal, fica muito mais preciso o uso da nossa inteligência. E aí nós encontramos na questão 780 de O Livro dos Espíritos, Kardec também perguntando: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Por que o progresso intelectual é importante? Para que nós possamos distinguir o bem do mal, o certo do errado. Então, quanto mais desenvolvemos intelectualmente, mais facilmente fazemos essa distinção e melhor fazemos as nossas escolhas. Então, quando a vida parece estar tudo difícil, tudo complicado, e a gente vai ter aquele sequestro emocional de transtornar tudo e causar uma tsunami, vamos pensar, eu tenho um remo da inteligência e vou usar essa inteligência ao meu favor. E eu tenho um segundo remo. Todo espírito possui um segundo remo, uma segunda propriedade, que é chamada vontade. O espírito de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, explica que a vontade é a administradora, é a gerenciadora da casa mental. A mente possui vários departamentos, da inteligência, da imaginação, da criatividade e assim por diante. Então a vontade comparece coordenando, administrando essas potencialidades, porque já imaginou esse departamento da imaginação solto, sem comando, para onde iríamos? Então nós precisamos ter a vontade, arrumando, ajustando, adequando, direcionando. A inteligência pode planejar muito, muito bem, decidir, mas só a vontade é capaz de realizar. E é por isso que a gente distingue tantas vezes as pessoas em pessoas de boa vontade, ou pessoas que têm vontade, e pessoas que não têm vontade. É engraçado que na família, às vezes, a gente encontra gente assim, né? A gente fala assim, puxa vida, fulano de tal. É uma pessoa com tanta inteligência, tem tanta capacidade, pode tanto, mas não tem vontade. E a gente não consegue passar a vontade para aquela pessoa. E a pessoa não tem vontade. Falta-lhe vontade. E às vezes nós encontramos outras pessoas que podem não ser tão inteligentes assim, tão brilhantes, mas têm tanta vontade. E essas pessoas com vontade, elas superam as suas próprias limitações intelectuais. E é por isso que a gente vê pessoas desenvolverem atividades brilhantes neste mundo, mesmo não sendo gênios. Então a vontade pode realizar, pode trazer várias possibilidades na vida. Ninguém pode dizer a você que você é incapaz. Ninguém pode indicar o seu limite. Legitimamente, só você pode definir o seu limite. Então não aceite ninguém dizer que você não pode.
que você não é capaz, que você não vai chegar lá. Você só não vai chegar lá se você não acreditar em você mesmo. Se você não tiver força de vontade. Há pessoas que a gente encontra na rua e a gente pergunta assim, como você vai? Eu estou indo, te empurrando de barriga. Estou indo, né? As coisas estão seguindo. Talvez vocês estão seguindo igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, gente, quando a gente diz assim para a vida, deixa a vida me levar, é que nós estamos seguindo a vontade de alguém, mas não a nossa vontade. Eu estou seguindo o meu caminho, um caminho que não é a minha vontade, mas é a vontade de alguém. Então, nós precisamos demonstrar a nossa vontade. Colocar essa vontade à frente dos nossos propósitos. E alcançar os nossos ideais. Questão 121 de O Livro dos Espíritos. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta vem com uma pergunta. Não têm eles o livre-arbítrio? E continuam os espíritos. Temos pela vontade a escolha do caminho que fazemos. Então, é o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, que então indica os caminhos que vamos fazendo. Atenção a isso. Porque nós costumávamos a pensar que as coisas eram determinadas, tínhamos um destino e as coisas eram fixas. Era uma espécie de fé cega. E uma das coisas que no Espiritismo nós aprendemos é combater a fé cega. A fé cega é responsável por muito tempo de estágio na estagnação evolutiva. Retarda o nosso progresso moral, retarda o nosso progresso intelectual. E por isso precisamos estar atentos, para não cairmos na fé cega. A fé cega é aquela que às vezes confunde mesmo as escrituras bíblicas. Há muita gente boa por aí, que lê os textos bíblicos, que são simbólicos, mas tomam ao pé da letra e acabam trazendo muita confusão. Há uma famosa passagem maravilhosa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o homem materialista lê dessa forma. O Senhor é meu pastor. Então, se eu for um religioso, se eu me ligar a Deus, à divindade, nada me faltará. O quê? Casa, carro, comida, roupa, trabalho, dinheiro, sucesso. É isso que não me faltará. Só que isso é uma fé cega. Porque quando usamos a lógica, entendemos que estamos num plano de provas e expiações. E algo há de faltar. Impedimentos vão ocorrer. Provas vão suceder. Então talvez a leitura correta seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque por mais que seja calamitosa a minha situação, por mais complexa seja o caminho que eu enveredei, por mais erro eu tenha causado à minha vida ou de alguém, ou por mais culpado que eu me sinta, Deus sempre estará comigo. A fé cega tem nos impedido de crescer. Tanto que a gente vem às vezes para o centro espírita e falamos assim: por que eu vim para o centro espírita hoje? Porque eu quero paz. Só que a gente esquece que para ter paz, nós precisamos esforçar-nos, trabalharmos pela paz. Quais são os esforços que estamos fazendo pela paz? Será que eu tenho sido mais paciente? Será que eu tenho sido mais tolerante? Será que eu tenho perdoado as pessoas? Se eu não tenho vontade de ser paciente, tolerante, de perdoar, com certeza eu não terei paz. Porque a paz não é um pacote que vai cair aqui sobre a nossa cabeça e de repente nós estaremos em paz. A paz é uma conquista, é um trabalho, é um esforço que fazemos constantemente. Eu quero saúde, mas quais as atitudes que eu tenho tido na minha vida para traduzir saúde?
E saúde do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Então, quais esforços? Eu tenho cuidado do meu corpo, dos alimentos, da minha nutrição? Eu tenho feito exercícios físicos regularmente? Das minhas emoções, eu tenho cuidado? Eu tenho meditado? Eu tenho feito preces? Então, será que eu tenho feito este trabalho para adquirir realmente saúde? Então, a fé raciocinada é a fé que colabora para o nosso progresso, para que a gente possa avançar, para que a gente possa dar um passo adiante. Então, precisamos cuidar para que a gente não venha a estagnar. André Luiz nos diz que para a aquisição das virtudes, nós precisamos fazer esforços constantes, conscientes. O Espírito de Emmanuel completa dizendo assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Gente, na situação evolutiva que nós nos encontramos, nós temos que nos esforçar. Nós temos que trabalhar. Não vamos aguardar um sentimento nobre, espontâneo que surge da gente. Não, vamos tentar disciplinar a busca do bem. Porque ainda não estamos nessa condição. E eu dou um exemplo. Às vezes na casa espírita, a gente faz campanha, né? E às vezes aquelas campanhas do agasalho, por exemplo. E aí vem um coordenador aqui e fala: olha, vamos fazer uma campanha do agasalho, queremos a colaboração de todo mundo. E não há engajamento. Aí na outra semana ele volta e fala: vamos fazer uma campanha do agasalho, gostaria de convidar a todos, etc. Aí ele conta um caso. Olha, gente, no ano passado nós levamos isto para determinada pessoa. A pessoa estava passando frio. E ela agradeceu tanto. E aí a gente começa a chorar. E as lágrimas descem. E a gente fala assim: nossa, eu vou engajar, eu vou trabalhar, eu vou ajudar, etc. E aí enxugamos as lágrimas e tal. Fazemos a prece final, vamos para casa. Esquecemos. Porque faltou disciplina. Disciplina de fazer. E aí nós esquecemos, simplesmente. E se nós somos pessoas espíritas e entendemos que o bem faz bem a nós mesmos e que o bem é o nosso objetivo maior, então toda e qualquer oportunidade de fazer o bem deveria ser agarrada. Nós não poderíamos perder nenhuma chance, porque qualquer chance de você fazer o bem é importante, porque nós entendemos isso já. Sabemos da importância desse processo. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: poderia o homem vencer as suas más inclinações pelos seus esforços? A gente está assim: esforço? Esforço que não me falta. Vontade que não me falta. Eu acordo todo dia cedinho. Vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, faço isso, faço aquilo, etc, etc. Chego em casa, ainda tenho que continuar trabalhando, vou dormir tarde. Não me falta esforço na vida, eu tenho me esforçado tanto. Mas a resposta do Livro dos Espíritos foi a seguinte: pode, sim, mas quão fracos esforços fazeis. Só que os Espíritos dizem que a gente faz pouco esforço. A gente tem pouca vontade, a gente acha que tem vontade demais, mas os Espíritos estão nos dizendo que a gente tem vontade fraca. Então, a questão é a seguinte: como estamos querendo? De que forma queremos? Queremos com desejo ou com vontade? O desejo é uma criança mimada. É como quando você leva uma criança para passear no parque. Ela quer um picolé, quer um sorvete, quer algodão doce, quer andar disso, quer fazer aquilo, etc. Toda hora quer fazer alguma coisa. O desejo é como um fogo de artifício. Explode. Lindo, maravilhoso, mas se apaga rapidamente. Só a vontade é tenaz, é consistente, o suficiente para realizar. A vontade é o desejo que se realiza, que se concretiza. Então precisamos
entender qual está sendo o meu querer. Se eu estou querendo com desejo ou já estou querendo com vontade. E aí a gente fala assim, mas e se eu fracassar? E se não der certo? Às vezes nós estamos lá estudando para um concurso público, uma pessoa está estudando, você é inteligente, o companheiro também é inteligente, os dois estão estudando, mas ele passa e você não. O que faltou para você? Vontade. Talvez se você tivesse mais vontade, você conseguiria ter sido selecionado. Mas talvez está faltando ainda vontade, dedicação, ainda esforço, porque inteligência não falta. O Henry Ford tinha uma resposta muito bela para os fracassos. Ele dizia assim, o fracasso é o convite para que nós venhamos a renovar com mais inteligência e com mais boa vontade as nossas atitudes. Então precisamos renovar com mais inteligência e com mais boa vontade. Certa vez, um jornalista visitando a Índia, ele foi conhecer aquele que estava causando toda aquela revolução, todo aquele trabalho de separação da Índia da Inglaterra. E aí o jornalista britânico foi conhecer o Gandhi. Quem seria esse Gandhi? E quando ele vê o Gandhi, tem uma frustração. Porque o Gandhi era franzininho, pequenininho, baixinho, magrelinho. Então o jornalista olha e vai e pergunta ao Gandhi, é o senhor que pretende libertar a Índia do jugo britânico? E pela perspicácia, entendendo a conotação da pergunta, o Gandhi responde, a força de um homem não está na sua capacidade física, mas na sua vontade inabalável. Então, a força nossa está em remar, com o remo da inteligência, com o remo da vontade. Mas temos um terceiro remo, que todos nós possuímos, e é uma terceira potência, chamada pensamento. Porque se a inteligência, ela raciocina, escolhe, seleciona, a vontade realiza, o pensamento é que traz as condições para aquela realização. É o que dá o padrão daquela realização. Porque na vida nós podemos resolver as situações de diversas formas. Mas a maneira como vamos resolver depende da maneira como nós pensamos. Do conteúdo que vai em nós. Eu posso dar respostas para a vida que favoreçam só a mim. Mas se eu tiver um pensamento diferente, eu conheço soluções para mim e para todas as pessoas. Às vezes para toda a humanidade. Depende do pensamento. Então, o pensamento é algo importantíssimo na nossa existência. A doutrina espírita nos ajuda a esclarecer isso. Que pelo pensamento nós influenciamos e somos influenciados. O pensamento cria em torno da vida de todos nós uma rede que nos conecta àquelas pessoas que têm o mesmo padrão de pensamentos. E então nós retroalimentamos um ao outro. Sustentamos com os nossos pensamentos aquele manancial de ideias, aquelas propostas. E estamos fazendo isso continuamente. Porque o pensamento, ele é vida, ele é matéria. Quando o espírito pensa, ele faz alterações no fluido cósmico universal e cria a chamada psicosfera. Então a psicosfera é individual, ela é única. Cada um de nós possuímos a nossa psicosfera, com as alterações que fizemos do fluido cósmico universal, da qualidade desse fluido cósmico universal. Então vai ter a cor, o odor, o sabor característico do conjunto de pensamentos de cada um de nós. E isso está em torno de nós e que o espírito de André Luiz chama de hálito mental. Mas além disso, quando nós pensamos, nós criamos formas de pensamento. E aí estruturamos no mundo espiritual
as coisas que vão acontecer. Freud dizia assim, que o pensamento é a vontade ensaiando. Porque antes de qualquer coisa acontecer, foi pensado. Então, esse pensamento, ele vai se concretizando em palavras, em atitudes, em ações, se tornando tangível. Então, quando nós pensamos, estamos interagindo ecologicamente. Por isso, ninguém pode dizer assim, eu não faço bem, mas também não faço mal. Eu sou neutro, não existe gente neutra. Porque quando pensamos, estamos gerando em torno de nós alterações da psicosfera. Ecologicamente, estamos alterando o ambiente em que nós participamos, em que nós vivemos. Penso, logo existo. René Descartes. Quando ele diz isso, não é porque quando você não pensa, você não existe. Quando você pensa, você dá o seu significado de existência. Você torna consciente os seus valores. Você traz à tona a sua consciência, as suas reflexões, aquilo que você é. Então você passa a existir dentro de um processo consciente de ser. Então nada de deixar a vida me levar. Nós precisamos conseguir trabalhar com os nossos pensamentos, estabelecer um padrão desses pensamentos, porque podemos dar respostas diferentes na vida de acordo com esses elementos. Pensemos assim, somos uma fábrica de pensamentos. Uma fábrica de pensamentos precisa de matéria-prima. Quais são as matérias-primas que eu estou trazendo para a minha vida? Quais os elementos que eu estou consumindo? Que tipo de pessoas, de situações, de coisas a que me alio? A quem sirvo? A quem me dedico? Todo esse contexto vai se tornar matéria-prima para aquilo que eu vou pensar e gerar produtos de acordo com essas condições dessa matéria inicial. Então precisamos raciocinar, fazer as escolhas corretas do que estamos interagindo e como estamos participando na vida. Na década de 60, nos Estados Unidos, ocorreu um problema sanitário grave. A SPCA, que é um órgão responsável pelas condições sanitárias, pelas zoonoses, ele se viu diante de uma situação complicada. O número de cães e gatos nas ruas das cidades americanas estava altíssimo. O que acontecia? As pessoas tinham os animais, quando cansavam, deixavam nas ruas, abandonavam. E aí surgiu naquela época as chamadas carrocinhas. E a gente viu no Walt Disney aqueles famosos desenhos das carrocinhas que capturavam os cães, os gatos, né? Então a gente ficava emocionado com essas histórias. Mas aconteceu nessa década de 60 que as pessoas, essa sociedade, a SPCA, ela capturava, levava para um determinado abrigo, se ninguém reclamasse, o animal era sacrificado. E assim diminuía a população de animais nas ruas. No entanto, Nathan Winograd, que era um funcionário dessa organização, teve um pensamento diferente. Olha, eu posso solucionar esse problema de outra forma. E ele propôs, contrariando o chefe, fazer uma campanha. Quando capturava os animais, levavam para o abrigo, começavam a noticiar fotos, noticiar a existência desses animais. As pessoas viam aquele animal bonitinho, fofinho, bonitinho ali, que ia ver se vai ser sacrificado. A pessoa ficava com dó e adotava os animais. Rapidamente a cidade de São Francisco resolveu o problema. Não havia mais animais nas ruas, porque a adoção de animais aconteceu naquela cidade. E o modelo deu tão certo que foi copiado para outras cidades americanas e hoje é padrão mundial, né? Então a gente percebe aí como que o que pensamos pode gerar soluções diferentes dentro da nossa vida. Cuidado com o negativismo, com o pessimismo. O Leandro Carnal nos ensina assim, um comentário até engraçado dele. Você pode ter muitos amigos, mas se você tiver um amigo pessimista, tenha somente um.
Porque o pessimista é aquele amigo que sempre vai puxar para baixo. É aquele amigo que vai dizer, nada dá certo, não vai dar certo mesmo. Ele é contrário a tudo, ele só mostra os lados negativos, os problemas. Então, se você quer realizar alguma coisa na vida, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer conquistar um objetivo, você tem que se aliar a um conjunto de outros amigos otimistas. Porque o otimista é somente o otimista capaz de realizar as coisas na vida. Porque o otimista, ele não enxerga os empecilhos, os problemas. E ele busca, então, superar esses problemas. E, de repente, aquilo que parecia impossível, acontece. Quantas vezes na vida aconteceu isso conosco? Situações, a gente pensava que seria impossível alcançar determinado objetivo e, de repente, a gente já alcançou. A gente já fez. Porque a gente foi otimista. Então, temos que ter o cuidado com o pessimismo na nossa vida. O Tadashi Gadamoto, ele escreveu um livro chamado Ninguém Tropeça numa Montanha. Ele é um psicoterapeuta americano e depois de fazer vários trabalhos, né, de psicoterapia, ele colocou o seguinte, dentro da experiência dele, 40% do tempo das pessoas é com pensamentos sobre coisas que nunca acontecerão sem qualquer importância. 40% dos pensamentos. 30% dos nossos pensamentos são dedicados a coisas que já passaram. A infância, a juventude, aquela fase, coisas que já estão no passado. 12% é sobre saúde. 10% assuntos aleatórios, qualquer coisa. E 8% são coisas reais, objetivas, que precisam ser tratadas, trabalhadas, consideradas. Então a gente está desperdiçando nosso pensamento demais. Então, como a gente tem meditado sobre a vida? Será que eu tenho meditado sobre as coisas reais? Será que eu tenho dedicado esse tempo para meditar, para refletir sobre as coisas realmente que vão acontecer? Cuidado com esse lixo mental. Porque o lixo mental, ele tem um perigo de trazer a chamada monoideia. O que é monoideia? O Chico Xavier explicava assim. Os pensamentos, eles vêm como passarinhos. Voam e todo o tempo está voando e de repente pousa sobre a nossa cabeça. Mas cada um de nós decide se vai fazer ninho ou não. Então um pensamento negativo, um pensamento pessimista, um pensamento de autorrejeição, de não aceitação, de autodepreciação, de boicote a si mesmo, de repente surge. Mas se a gente permitir, esse passarinho começa a fazer ninho e começa a crescer. Pensamentos cristalizados são extremamente perigosos. O espiritualista Sai Baba, indiano, ele dizia assim, há pedras no fundo dos oceanos, nas águas abissais, que estão secas por dentro. E há pedras que o orvalho da noite é capaz de molhar. Então a gente, quando cristaliza uma ideia, nós criamos o chamado circuito fechado. E o circuito fechado gera, então, um curto-circuito em nossas vidas. Então, cuidado com aquela ideia negativa sobre si mesmo, cuidado com a ideia da vingança, cuidado com o ciúme exagerado, cuidado com a culpa, a mágoa, essas coisas que começam a repetir demais, martelar demais, está martelando demais na minha cabeça, você precisa de ajuda. Vai ao centro espírita, toma um passe, uma água fluidificada, se não der certo, vai na psicoterapêutica, pede uma ajuda profissional, porque é hora de trabalhar isso. Não podemos permitir ideias cristalizadas na nossa mente. Jesus nos ensinava assim, vá e não voltes a pecar. Ou seja, resolvido essa etapa, não voltes a pecar, não tome de novo os pensamentos a respeito deste problema. Não caia na cilada, porque tudo começa por meio dos pensamentos. Então, cuidado com aquilo que pensemos, porque eles ali podem estar a raiz
do nosso próprio, os nossos erros, nossas dificuldades. Quando falamos da higiene mental, nós então estamos falando de que precisamos parar e meditar. Fazer uma prece. E às vezes a gente fala assim, gente, mas eu não consigo parar, fazer uma prece, me preparar para, por exemplo, o sono físico da noite. Já chego em casa, eu vou para a cama e caio e durmo. Mas precisamos nos disciplinar. Porque é preciso fazer essa higiene mental. Avaliar o que eu pensei durante o dia, que ideia está permanente ali na minha consciência, está martelando. Fazer uma limpeza da nossa mente para dormir bem. Porque sabemos que durante o sono, o espírito está em atividade. E é tão importante quanto o período do dia. Então, para fazer um dia melhor amanhã, precisamos dormir bem agora. Então, higiene mental, cuidado com os pensamentos, trabalhar essas ideias em nós, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, conclui assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Então temos 3 remos na nossa vida: vontade, inteligência e pensamentos. A inteligência sem a vontade, você pode ter ideias maravilhosas, brilhantes, mas sem vontade, elas não acontecem, elas não realizam. Você pode ser uma pessoa de muita vontade, de muito fazer, mas sem inteligência, você pode estar seguindo pelo caminho equivocado. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas sem os pensamentos no bem, podemos aplicar a nossa inteligência também de maneira errônea e complicar nossa existência. Rememos, persistência no bem. É preciso, nos momentos em que as coisas nos pareçam mais complicadas, as águas estão sem movimentação, não há vento, é preciso pegar o remo que nós já conhecemos e começar a remar, seguir adiante, confiantes porque Jesus nos ensinou assim: brilhe a vossa luz. Muito obrigado, boa noite. Então, obrigado, Edson. Temos agora um tempo para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Para o Edson, sobre o tema? Algum comentário? Eu, na verdade, queria fazer um comentário, porque, assim, nem sei se a gente... É um comentário e um pouquinho de testemunho pessoal, assim. Eu cheguei aqui tem pouco tempo, na Nova Zelândia. E assim, eu acredito que a maioria das pessoas aqui já morou no Brasil em algum momento da vida, né? Então, assim, eu tinha um sonho muito, muito grande, que era fazer um intercâmbio. E a minha família não tinha condições, assim, né? Então, eu tinha que juntar o meu próprio dinheiro para conseguir. E era só falar nisso que vinha a chuva de comentário negativo. Ah, mas é muito caro, só filho de rico consegue, você não vai conseguir. Sempre, assim, né? Muita negatividade. E tinha, dos 10 que falava coisa negativa, tinha um, e olha lá, para apoiar. Então, assim, e eu, juntando a isso, eu estava vendo um vídeo, era uma criança, assim, devia ter, sei lá, uns 10 anos, e falando o que a gente, quando a gente foca em alguma coisa, a gente tende a seguir nesse caminho. É a lógica, né? Então, quando a gente foca muito na negatividade ou em reclamar, isso se torna um hábito. Uhum. E a gente sabe, os nossos hábitos, pra gente, se for um hábito ruim, que tem os bons e os ruins, né? Pra gente tirar aquilo da nossa vida, é difícil. Então, assim, a questão da perseverança, né? Eu comecei a juntar dinheiro, eu tinha 17 anos, com 27 que eu fui fazer meu intercâmbio. Assim, meu pai não pagou nada pra mim, minha mãe não pagou nada pra mim. Aí quando eu ia, aí eu fui fazer o intercâmbio e só quando eu cheguei lá que eu postei uma foto, né, nas redes sociais. Aí veio todo mundo falar, não, mas o pai dela pagou, a mãe pagou. Mas ninguém viu o esforço por trás, né, assim. E eu acho que a gente tem que
potencial. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. E, nossa, rede social é uma coisa complicada, né? Porque tem muita coisa boa lá, só que a gente tem que filtrar, né? Também tem muita futilidade, coisas que desviam a nossa atenção, o lixo mental mesmo, cuidar. Porque o que a gente coloca dentro da nossa mente é muito poderoso. E um sinal de fé cega é justamente a reclamação. Quando começamos a reclamar demais da vida, é porque muitas vezes estamos aguardando as coisas de graça, as coisas acontecerem e caírem do céu, as respostas surgirem prontas. E vamos descobrir que as coisas para nosso próprio bem exigem a aplicação do nosso livre-arbítrio, do nosso trabalho, da utilização das ferramentas, da inteligência, da vontade, do pensamento, justamente para motivarmos no progresso que precisamos exercer. Então, reclamação é algo que precisamos cuidar, é um departamento à parte, porque é um sintoma grave de fé cega. Eu me lembrei, você estava comentando aí, e a semana passada foi apresentado na televisão e tornou notório, né, o programa da Fraternidade Sem Fronteiras, né? E o amigo nosso, amigo nosso digo porque é também espírita, né? E o Wagner Moura, que não é o ator, ele, lá em Campo Grande, ele teve uma ideia de auxiliar as pessoas. E ele conta que ele começou a ser motivado quando ele assistiu na televisão aquela apresentação musical, né, na época de 2012, e quando os artistas se reuniram internacionalmente e fizeram uma música em We Are The World. E aí cantaram aquilo e ele ficou motivado. Depois ele viu o Chico Xavier na TV e aquelas filas gigantescas e o Chico trabalhando. Ele sem recursos, ele não era um homem rico, então tinha que trabalhar muito para fazer aquelas campanhas. E ele pensou assim, eu posso fazer alguma coisa. E ele sempre quis trabalhar no Brasil, mas também fazer uma coisa na África. Porque ele via aquelas reportagens, aquelas crianças, né, minguadas, passando fome, morrendo de todas as necessidades. Então ele falou, eu posso fazer alguma coisa. E como acontecia que as pessoas falavam assim, mas no Brasil já não tem tanta gente pobre, já não tem tanta miséria, para que você buscar miséria lá na África? Eu falei assim, então vamos fazer a Fraternidade Sem Fronteira. E ele hoje está chefiando essa organização, são 15 mil crianças, gente, 15 mil crianças, Brasil, África, assistidas por esse programa. E aí a gente fica imaginando, se aquela pessoa teve recurso da Unicef, de algum programa internacional, do governo, nada. Foi o trabalho, o esforço, a vontade de fazer, e ali foi alastrando aquela vontade, porque uma das coisas mais interessantes é que quando você faz o bem é contagiante. Então as pessoas verem, ao ver você fazendo o bem, normalmente alguém chega e quer ajudar, quer prestar alguma assistência. Então é nessa corrente que as coisas foram acontecendo. E aí eu vi o jornalista, aliás não é jornalista, o Luciano Huck comentando com ele, conversando, e aí ele dizia assim, eu decidi que quero mudar o mundo, e eu vou mudar o mundo. Então observa só que é algo que a gente até se impede, né, de falar, que eu vou mudar o mundo, né, e de repente ele assume isso, eu vou mudar o mundo. Então isso mostra vontade, né? Inacreditável esse trabalho. Eu achei muito interessante você trazer esse aspecto, né, da inteligência, da vontade e dos pensamentos, né, porque a gente sabe que o pensamento e a vontade já serão mais de 50%, né, da concretização do projeto que você tem. E o Chico já dizia, né, que o pensamento já é 50%. Né? Então, você já tem o pensamento ali, já é a pedra fundamental, né, para você criar, porque tudo que é criado inicia-se no pensamento. Mas o que adianta ter um pensamento se você não tem muita vontade, se você não tem disposição de usar a sua inteligência, né? Porque, igual você falou, todo mundo é inteligente, né?
E então de usar, né, para concretizar aquela ideia. Então, como exemplo, né, dela também, a gente sabe que a gente tem que ter esse pensamento, né? E o pensamento cercado de outros pensamentos bons, né, eu acho que auxilia, né? Com certeza, formamos uma corrente, né? Uma coisa interessante que ela traz essa questão das opiniões, né? Principalmente nessa vivência aí das redes sociais. E é claro que ninguém está afastado disso, isso é algo importante, mas se a gente for olhar, em todo o Evangelho, quando Jesus fala o reino dos céus está dentro de você, né? Então ele sempre remete a um interior, né? Porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem o Cristo agradou todo mundo, né? Ninguém que pisou nessa terra agradou todo mundo. Se a gente tiver essa preocupação de agradar ao outro, a gente já começa dispersando uma energia muito necessária a esse desenvolvimento interior, né? Não que a gente vai contestar todo mundo, óbvio que a gente tem que usar o bom senso, mas essa ideia de hoje, de postar, de agradar, de receber os likes, né? A gente tem fábrica de lá, tem regiões do planeta onde as pessoas são pagas para ficar dando like, determinar. Então isso é algo que a gente tem que pensar, né? O quanto que isso está influenciando o nosso comportamento. Porque muita gente vive uma vida pelos likes, né? Então isso a gente tem que pensar muito, porque quando Jesus fala de desenvolvimento do reino do céu em nós, ele fala de interioridades, né? Ele fala de algo que vai desabrochar. Ele usa a semente como exemplo na parábola do semeador, e a semente é algo que vai desabrochar de dentro para fora, né? Então nada vai desabrochar de dentro para fora se a gente estiver preocupado só com o fora, apesar de que precisa do sol, da água, do solo, né? Nada é afastado. Os likes se tornaram o vício da dopamina do momento, né? Então a gente aguarda, quer uma pílula de dopamina, então você aguarda ali que o conjunto de pessoas que você conhece começa a dar likes e você passa a se achar importante. Mas só que nós descobrimos que causa um vazio, né? A realização, a concretização, ela exige trabalho, exige esforço e afinal de contas é isso que persiste como felicidade e não esses viciozinhos das pílulas da dopamina, né? Então assim, vamos nos despedindo, né, dos nossos amigos do Facebook. Deixa o like aí, viu? Mas não só deixa o like, mas também utilize essas belas palavras aí de ânimo, né, de perseverança na vida também, ok? E muito obrigado novamente, Edson. Obrigado a todos pelos comentários. E a pergunta final, seu amigo conseguiu publicar o livro? Publicou e hoje na verdade, autor de vários livros espíritas no Brasil, né? Faz um trabalho belíssimo lá em São Paulo. Então, eu já assisti várias palestras dele, né? E vários momentos em que ele publicou novos livros e continua fazendo um trabalho belíssimo, né? Então, recomendo os livros do Tiago Roosevelt. Tá de parabéns. Obrigado.